Eu achava que eu tinha TDAH. Por que que eu achava isso? Eu achava que eu tinha TDAH, eu achava que eu estava condenada a nunca conquistar nada, a nunca passar em um concurso, a nunca ser aprovada na OAB, porque sim, gente, eu sou advogada. Eu achava que eu nunca ia conquistar nada, porque eu não olhava para as conquistas que eu já tive, que eu já tinha. Eu colocava sempre, quando eu conquistava algo, mesmo não percebendo que aquilo era conquista, eu colocava o que eu queria, que estava na minha mente no momento, como algo a ser conquistado. E só depois que eu chegasse naquele nível de conquista, era que eu de fato ia ser feliz. E isso é um erro muito grande, porque a gente acaba não olhando para as conquistas que a gente tem ao longo da caminhada e fica o tempo todo achando que nunca conquistou nada, se sentindo muito mal e atraindo uma energia negativa, achando que você é uma pessoa que não tem nada, uma pessoa que fica simplesmente vendo outras pessoas conquistarem, enquanto você só sai de casa de manhã, trabalha o dia todo, volta para casa, faz comida, dorme. Aí você pensa, eu nunca vou conquistar nada, eu nunca tenho nada, eu não consigo fazer nada. Quem sou eu? E eu vou te dizer aqui uma experiência própria, uma experiência pessoal. Como eu disse no início do vídeo, eu achava que eu tinha algum problema psicológico relacionado ao TDAH. Eu achava que eu não tinha conquistado nada. Só, gente, que há uns 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, eu comecei a prestar atenção que o que me faltava era foco. Que o que me faltava era eu realmente colocar em prática aquilo que eu gostaria de conquistar. Era que eu tinha que realmente voltar meus olhos para aquilo que eu realmente queria ter. E isso eu não fazia. Eu era uma menina que eu simplesmente começava um monte de coisa, começava a fazer um monte de coisa e não concluía. Eu começava a ler um livro, né? Eu tô concluindo aqui o livro O Essencialismo, né? E não concluía. Eu começava a escrever alguma coisa e não concluía. Eu começava a fazer uma dieta e não concluía. Eu começava a escrever um livro, porque eu tenho vontade de escrever um livro, e não concluía. Começava a estudar para o concurso, começava a estudar para a UAB e não concluía. E eu colocava culpa nos professores da faculdade, eu colocava culpa no material bom que eu não tinha, eu colocava culpa em todo mundo, menos em mim mesma, que eu era uma das maiores culpadas de não conseguir aquilo que eu almejava. E quando eu passei a verificar que eu que tinha que fazer e parar de colocar a culpa nas pessoas, eu comecei a progredir. Eu comecei a conquistar aquilo que eu me propusera a fazer. Por exemplo, fui aprovada no exame de ordem. Gente, se vocês souberem as condições que eu fui aprovada na UAB, vocês ficam, não é possível. Eu não tinha condição de pagar cursinho, certo? Começa daí. E nem pagar a mensalidade da UAB. O que aconteceu? Eu estudei através de um celular, um iPhone 6S, por cursos no YouTube, a segunda fase. E consegui aprovação e hoje sou advogada. Então, quando você tira todo esse peso, né, essa carga que você acha que o seu passado, porque fulano da sua família não conseguiu, porque vocês estão fadados a viver na miséria, porque você não é inteligente o suficiente, quando você tira isso da sua mente, você começa a progredir. Gente, eu achava que eu nunca ia aprender a disciplina de direito tributário, porque eu reprovei na faculdade. E o que foi que aconteceu? A minha segunda fase foi em direito tributário e eu fui aprovada com louvor, minha gente. A segunda fase da OAB. Gente, eu achava
que eu nunca ia ser aprovada na prova da OAB, que é uma das provas mais difíceis do país. E eu fui aprovada. Por quê? Porque eu me dediquei naquilo que eu queria alcançar. Ai, mas eu tenho um problema de atenção, eu tenho dificuldade, eu não tenho tempo de estudar. Gente, nós sempre temos algum tempo. O tempo que você passa no telefone, você poderia estar respondendo uma questão, você poderia estar lendo um livro, você poderia estar fazendo aquilo que vai fazer você mudar de vida. E é aí que entra outra conversa que eu vou ter com vocês em outro vídeo. Você pode mudar a sua vida, você pode mudar a sua realidade. E o primeiro passo para você mudar a sua vida, tirar este pensamento de escassez, tirar esse pensamento que você não vai conseguir, tirar esse pensamento de achar que todo mundo consegue, menos você, é você acreditar que você pode. No momento, gente, que eu acreditei, que eu saí do coitadismo e assumi o protagonismo da minha vida, eu comecei a conquistar aquilo que eu mereço. Então, se você tá aí hoje achando que não vai conquistar nada, porque a sua vida, ela tem um decreto que você é uma pessoa miserável, não vai conquistar nada, vai viver assim, levante a bunda da cadeira, do sofá, saia dessa cama e assuma o protagonismo da sua vida, porque você pode ter certeza. No dia que você resolver mudar, levantar, estudar pelo menos 20 minutos, você pega ônibus, leva um livro, ao invés de ficar passando o celular até chegar, consumindo um monte de notícia ruim, vai lendo um livro dentro do ônibus. Ah, mas no ônibus se mexe muito. Eu leio dentro do ônibus, mesmo se mexendo. Ou então vai apreciando a paisagem do ônibus passando, pensando numa forma de você mudar de vida. E saia dessa escassez agora. Diga, eu sou o protagonista da minha vida e eu vou conquistar tudo que eu mereço. E é isso, gente. Eu quero dizer pra vocês que eu sou muito grata, né, de estar gravando esse vídeo aqui hoje e que a prosperidade nos alcance, que a saúde seja por toda a nossa vida e que tudo vai dar certo. Basta você assumir o protagonismo da sua vida. Beijo pra vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai ver esse vídeo. Tchau!